e bem-vindos ao CSA TV, seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Cerca de 100 mil mexicanos foram obrigados a migrar pelos efeitos das mudanças climáticas. Segundo a ONU, 1 a cada 4 mulheres se sente insegura dentro da própria casa e 40% ao andar pelas ruas à noite. Pelo menos 4.091 mulheres foram vítimas de feminicídio nos países da América Latina e do Caribe em 2020. Estudo da OIT aponta que 72,3% das trabalhadoras domésticas da região estavam na informalidade em 2019. E para marcar o Dia da Consciência Negra, recebemos Erika Hilton. Ela é vereadora negra e trans de São Paulo e foi a mais votada das eleições em 2020. O secretariado da CSA recebeu Erika Hilton, a vereadora mais votada de São Paulo no Brasil nas eleições de 2020. Hilton é a primeira mulher trans negra eleita para a Câmara Municipal de São Paulo. Com mais de 50 mil votos, ativista dos direitos humanos, militante pela equidade da população negra e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+. Erika Hilton conversou com o CSA TV sobre a importância da presença de mulheres negras nos espaços representativos. Você que é a personificação dessa possibilidade de a gente ter uma mulher negra, trans, representando, né, num posto de representatividade dentro de um parlamento, qual que é a importância que você acha da gente ter esse exemplo, das mulheres negras poderem ver esse exemplo dentro do parlamento e saberem que elas têm a possibilidade de chegar até ali e de ocuparem também um espaço que hoje é pouquíssimo ocupado no Brasil? Sim, eu acho que essa é de fato a importância. Você mesmo já traz na sua pergunta o impacto que isso gera na vida das mulheres negras e na sociedade como um todo, que é essa identificação. Esse poder se ver, se encontrar em outros lugares que não aqueles que o racismo cristalizou como sendo espaço das mulheres negras, né? Nós temos um país onde a mulher negra ela foi retratada como ou aquela que é hipersexualizada, um fetiche sexual, ou a empregada doméstica, a babá, aquela que não vai ser vista, a feia, a que não pode falar por si mesma. Então, quando nós temos mulheres ocupando estes lugares, além de nós estarmos fazendo com que outras se encorajem, porque nós precisamos de uma sociedade mais participativa, mais plural, que rompa com essas heranças da escravidão, da colonização, nós também estamos ajudando a limpar o imagético social acerca desse corpo. É muito generoso esse exercício que as mulheres negras fazem quando decidem estar nesse espaço, porque elas ocupam para que haja mais de nós, para que se faça valer esse discurso democrático, mas ao mesmo tempo ela ajuda com que a sociedade possa limpar as suas lentes da forma como enxerga o nosso corpo. Nós somos vistas por um olhar muito estigmatizador, preconceituoso, cheio de estereótipos acerca de nós mesmas. Quando nós estamos neste espaço, nós conseguimos desconstruir esses estereótipos e nos mostrar mais plurais, nos mostrar mais diversa e sermos vistas, ouvidas e enxergadas em lugares onde nunca podemos estar. Segundo a ONU, 1 em cada 4 mulheres se sente insegura dentro da própria casa e 40% tem medo de andar pelas ruas. Relatório da ONU revela que 1 em cada 4 mulheres não se sente segura em casa e que 40% sente insegurança ao andar na rua à noite. A representação da ONU Mulheres pede esforços e ações concretas para acabar com esse flagelo e com um grande grupo de especialistas em direitos humanos pede aos estados que parem com os retrocessos na igualdade de gênero. A pandemia tem agravado a violência contra as mulheres, tanto em suas casas quanto nos espaços públicos, alertou o estudo que destaca o impacto negativo da saúde mental e emocional da população feminina. O estudo destaca que quase 1 em cada 2 mulheres relatou que ela, uma mulher que conhece, havia sofrido algum tipo de violência desde o início da pandemia de Covid-19.
As conclusões do documento, baseadas em dados de pesquisas realizadas em 13 países em diferentes regiões do mundo, também mostram que cerca de 25% das mulheres se sentem menos seguras em casa e que os conflitos familiares aumentaram desde o início da emergência sanitária. 21% dos entrevistados explicaram que se sentem inseguros em casa devido ao abuso físico. Algumas mulheres relataram especificamente que foram feridas por outros membros da família, 21%, ou que outras mulheres da casa foram feridas, com 19%. E pelo menos 4.000 mulheres foram vítimas de feminicídio na América Latina e no Caribe em 2020. 4.091 mulheres foram vítimas de feminicídio em 26 países, 17 da América Latina e 9 do Caribe em 2020. Apesar do dado relativo apresentar uma redução de 10,6% em relação a 2019, quando foram registrados 4.576 casos, os números mostram que o quadro de violência na nossa região é estrutural e generalizado. O indicador regional utilizado pela CEPAL é uma aproximação, pois cada país utiliza uma metodologia própria para gerar estatísticas padronizadas sobre esse tipo de crime. Na América Latina, as taxas mais altas de feminicídio são registradas em Honduras, 4,7 a cada 100.000 mulheres. Na República Dominicana, 2,4 a cada 100.000 mulheres. E em Salvador, 2,1 a cada 100.000 mulheres. Embora esses três países tenham registrado uma redução em relação a 2019, assim como Bolívia, Brasil, Colômbia, Guatemala, Paraguai, Porto Rico e Uruguai. Argentina, Chile, México e Nicarágua mantiveram as mesmas taxas de feminicídio de 2019, enquanto Equador, Costa Rica e Panamá registraram um aumento em relação ao ano anterior. Destes, o Panamá declarou o aumento mais significativo, segundo a CEPAL. E um estudo da OIT aponta que pelo menos 72% das trabalhadoras domésticas estavam na informalidade em 2019. A Organização Internacional do Trabalho publicou recentemente que na América Latina e no Caribe, mais de 4 milhões de trabalhadoras domésticas poderiam ter acesso efetivo aos seus direitos e proteções trabalhistas. Dos 14,8 milhões de trabalhadoras domésticas contabilizadas na região em 2019, 72,3% não têm acesso a um emprego formal. Para 725 mil, os níveis de proteção legal são insuficientes ou inadequados e 10 milhões carecem de cobertura devido à não aplicação das leis e políticas que já estão em vigor. Da mesma forma, a OIT afirmou que, apesar dos avanços desde a aprovação da Convenção 189 da OIT, há uma década, ainda há um longo caminho por percorrer, em termos de formalização e aplicação efetiva das leis. Em 11 dos 24 países considerados, a jornada de trabalho das trabalhadoras domésticas é semelhante à normal. Na prática, 4 em cada 10 trabalhadoras domésticas trabalham entre 35 e 48 horas por semana. Nos extremos estão 3,8% das que trabalham mais de 60 horas e 23,3% das que trabalham menos de 20 horas por semana. E cerca de 100 mil mexicanos foram obrigados a migrar por causa dos efeitos das mudanças climáticas. Os efeitos adversos das mudanças climáticas fizeram com que mais de 100 mil mexicanos migrassem este ano. Esta é a segunda causa de deslocamento interno no país, só depois da pobreza e até acima da violência, de acordo com dados do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno. Durante 2020, um total de 101 mil pessoas em toda a República Mexicana foram obrigadas a deixar as suas casas devido a desastres naturais, como inundações, ciclones, furacões, frentes frias, secas e incêndios. E para este ano, o número deve chegar a 110 mil novos deslocados, ou também chamados de migrantes ambientais. Somente em Tabasco, as enchentes causadas por fortes chuvas em novembro do ano passado causaram o deslocamento de cerca de 3.600 pessoas, que não puderam mais retornar para suas casas. E a África do Sul contesta o isolamento internacional por causa da descoberta da cepa Omicron.
A África do Sul e seus cientistas receberam com indignação a reação e o isolamento internacional da África do Sul, após a detecção da variante Omicron, embora o governo do país também esteja debatendo se deve tomar medidas adicionais. Esta última rodada de proibições de viagens é como punir a África do Sul por seu sequenciamento genômico avançado e sua capacidade de detectar variantes mais rapidamente. A ciência excelente deve ser aplaudida e não punida, criticou o Ministério das Relações Exteriores da África do Sul em um comunicado. O governo lamentou também a falta de vontade de dialogar dos países e os graves efeitos que o medo e as proibições terão na fragilizada economia sul-africana, especialmente no turismo, às portas do verão. O número de infecções na África do Sul, por enquanto, permanece relativamente baixo. 2.828 novos casos nesta sexta-feira para uma população de cerca de 58 milhões de pessoas. Mas nos últimos dias tem aumentado rapidamente e de forma exponencial. E a Europa entra em alerta pelo aumento dos casos de Covid-19 e pela chegada de uma nova onda. A maior quantidade de pacientes nas unidades de terapia intensiva, as festas de fim de ano e a maior parte da população sem uma terceira dose da vacina gera as condições ideais para uma nova onda de Covid-19 na Europa. Na Espanha, o Ministério da Saúde quer que antes do Natal, 16 milhões de cidadãos tenham recebido a sua terceira dose. A ministra da Saúde, Carolina Darias, acredita que essa deve ser a estratégia para conter o vírus em todo o continente. Segundo ela, é importante que a população fique atenta às medidas de prevenção, como o uso de máscaras, álcool gel e os hábitos de higiene. Além disso, também pediu à população para que evite aglomerações nas festas de fim de ano. Por enquanto, 50% das pessoas com mais de 70 anos já receberam a terceira dose, e a Comissão de Saúde Pública aprovou a aplicação da vacina em pessoas acima de 60 anos de idade, juntamente com os trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência. Enquanto isso, segue o debate para implementar o passaporte Covid para acessar certos serviços, uma decisão sobre a qual os tribunais devem decidir. E a inflação nos Estados Unidos afeta as instituições que realizam doações de alimentos. A alta inflação nos Estados Unidos, além dos impactos nas camadas mais pobres da população, está afetando o trabalho das instituições de caridade. O aumento dos preços tem colocado em risco o funcionamento de instituições como a organização Feeding America, que administra 200 bancos de alimentos. Feeding America e outras ONGs têm alertado para as dificuldades geradas pela inflação. Neste ano, as instituições tiveram que oferecer porções menores ou substituir itens como peru e manteiga de amendoim por opções mais baratas nas entregas que estão disponíveis. O DC Food Project, que ajuda as crianças nas escolas de Washington, ainda não cortou as suas doações, mas tem se esforçado para encontrar alimentos ricos em proteínas que se encaixem no seu orçamento. Frango enlatado e latas de atum tornaram-se as melhores opções para o alimento que é destinado a 750 crianças em escolas de Washington. Cada caixa doada vale cerca de $15, e o objetivo é alimentar uma família de 4 pessoas por 10 dias. Apesar do aumento dos preços, o que mais preocupa é a fome que muitas crianças vivenciam em Washington, uma das cidades mais ricas do país, mas onde há enormes desigualdades econômicas. No caso das crianças de Washington, antes da pandemia, 1 em cada 5 tinha dificuldade de acesso aos alimentos. Jacobo Larios, de origem guatemalteca, trabalha nessas escolas e tem como missão ajudar as crianças com tudo que não seja comida, de cadernos a detergentes, passando por lençóis, abrigos e guardas. Além da pandemia, a inflação está afetando as famílias. Elas não podem cobrir as necessidades básicas que precisam ser consertadas. E isso torna a situação ainda mais difícil. É aí que meu programa entra, para tentar neutralizar esse tipo de necessidade. Quando questionado se já parou de comprar alguns produtos, Larios ressalta que, por enquanto, as doações têm servido para suportar a alta dos preços,
que em alguns casos chegam a 8%. Segundo ele, todos já estão sentindo o golpe da inflação, e ele teme que a situação piore, como aconteceu no contexto do início da pandemia. E a CSA expressa sua solidariedade com o povo chileno e a preocupação do avanço da ultradireita no país. Essa e outras notícias no próximo bloco. A CSA, que representa mais de 55 milhões de trabalhadoras e trabalhadores no continente, expressa sua solidariedade ao povo chileno e a sua preocupação com o risco do avanço da extrema-direita no país. Tendo em vista os recentes resultados eleitorais no primeiro turno para as eleições presidenciais do Chile, observamos uma preocupação e a possibilidade de que forças de extrema-direita retornem ao governo chileno, afirma o comunicado. A Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, divulgou uma nova publicação sobre o Acordo Escazú, elaborada em colaboração com a Universidade de Rosário, na Argentina. O trabalho é intitulado Acordo Escazú sobre a democracia ambiental e a sua relação com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E em Honduras, Xiomara Castro é a primeira mulher eleita como presidenta do país. A candidata Xiomara Castro, do Partido Esquerdista Libertad Refundación, venceu as eleições e será a nova presidente de Honduras. Ela venceu o prefeito de Tegucigalpa, Narjas Fura, do Partido Nacional. A apuração dos votos ocorreu ao longo da semana e já foi reconhecida pelo seu oponente. A chegada de Castro à presidência encerra 3 mandatos consecutivos no poder do Partido Nacional. O conselheiro do CNE, Rishi Moncada, pediu no Twitter responsabilidade e paciência. E os observadores internacionais participaram do processo eleitoral e, ao longo dos próximos dias, publicarão seus relatórios sobre as eleições em Honduras. E as maiores comunidades do Brasil se unem e inovam para tentar enfrentar a crise que assola o país. As 10 maiores comunidades do Brasil se uniram para enfrentar a crise econômica de forma inovadora, valorizando negócios locais com a ajuda de investidores de todo o mundo. Em Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, se encontra a sede da G10 Favelas, a iniciativa que reúne lideranças e empresários das 10 maiores comunidades do Brasil, incluindo a própria Paraisópolis e a Rocinha do Rio de Janeiro. Segundo Gilson Rodrigues, presidente da G10 Favelas, a ideia surgiu para fazer uma ponte entre startups e investidores que querem atuar nas favelas do Brasil. Segundo ele, qualquer pessoa pode investir e comprar ações de R$10 para investir em empresas das comunidades. E os acionistas têm direito aos dividendos, ações da empresa ou ao retorno do investimento. Segundo ele, é um estímulo para a população da favela que sofre com 2 crises, a crise da saúde e a crise econômica, que traz fome e desemprego. Uma das maiores empresas financiadas pelo grupo é a Favela Brasil Express. Seu fundador tem 21 anos e seu nome é Givanildo Pereira. A sua empresa surgiu de uma necessidade, os graves problemas de entrega de encomendas compradas pela internet nas favelas. Com esse dinheiro, comprou equipamentos, contratou pessoal e hoje já atua em 7 favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só em Paraisópolis, distribuiu em média 1.200 embalagens por dia, o que representa um encargo de cerca de R$600 mil. Agora a empresa pretende captar R$1,3 milhão para continuar expandindo. Segundo Gilvandro, podemos ser agentes da nossa própria transformação. A iniciativa é mais uma demonstração do potencial das comunidades brasileiras para gerar dignidade com criatividade. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.